por não entender e intervir em propósitos. Todos nós temos propósitos. O casal tem um propósito. E aí, dentro daquele propósito, em determinadas situações, temos que caminhar por determinadas trilhas que eu não gosto. Oh, Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Estava tão bom ali, estava sossegado. Pedro pode até ter demorado a entender, mas fez a opção por um caminho, conforme está escrito em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, só pelo Espírito são gerados frutos de arrependimento. Porque é Ele quem convence o homem do pecado e do juízo. Calma, só um pouquinho, o vídeo já vai começar. Aproveita e se inscreve, compartilha, dá uma olhadinha lá nas nossas outras redes sociais. Bom dia. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal da Missão Ressignificar. Aqui procuramos gerar histórias de transformação genuína à luz da palavra. A começar por nós e por todos aqueles que desejam se embrenhar nesse mundo maravilhoso que é o reino do Senhor. Amém? Hoje quero tratar com vocês de um assunto que eu particularmente tenho um probleminha com essa palavra, mas que ela é ativa na nossa vida, no nosso meio. Queria tratar sobre traição. E para isso eu quero ler alguns trechos de Mateus 26, versículos de 20 a 30. Mateus, capítulo 26, versículos de 26 a 30. Não, perdão. Mateus 26, capítulos 20 a 30. Versículo, gente. Eu só quero ver se vocês estão ficando espertos. Vamos lá, Mateus 26, 20 a 30. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio do quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo:
tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Amém. Como eu falei no início, eu não gosto dessa palavra. Quem aqui gosta, né? E só de ouvir pronunciar, eu não sei quanto a vocês, mas o coração, né? Só de ouvir essa palavra, o coração já fica angustiado. Ela gera em quem foi traído feridas, sentimento de tristeza, ira, com potencial de se transformar em ódio. E se não tomar cuidado, pode evoluir a desejo de vingança. Quem trai, geralmente, é convicto a ponto de crer que não está errado, em geral. E aí, por que eu falei que eu não gosto muito dessa palavra? Porque, como eu já falei aqui 1 milhão de vezes, eu sempre tive um temperamento muito forte. Então, eu tinha esse sentimento de ira. E eu planejava a vingança quando aconteciam essas coisas. Então, eu caminhava num caminho totalmente tortuoso. Não conhecia Jesus e depois que eu conheci, levou-se muitos anos para que eu conseguisse dominar isso. Mas a natureza, ela sempre permanece. E aqui a gente pode perceber, pelo início da leitura, que quando Jesus falou que um entre eles iria traí-lo, todos eles ficaram tristes. E aí começaram a perguntar, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? E o Senhor falou, aquele que coloca comigo a mão no prato, esse me trairá. O que isso quer dizer? Que geralmente quem está perto tem uma grande possibilidade de trair. A Bíblia fala que os nossos inimigos são os da nossa própria casa. Então, quando a gente começa a trilhar os caminhos do Evangelho, aqueles que estão ao redor são os primeiros a tentar nos afastar, porque eles acham que nós estamos servindo a uma doutrina, a uma religião. Por quê? Porque os olhos daqueles que entenderam, foram abertos. Agora, os outros ainda não. Então, são os que estão perto. São aqueles que, de uma forma ou de outra, vão querer te trair a ponto de te desvirtuar do caminho. E como foi dito aqui também, aquele que geralmente trai, ele acha que tem convicção de estar correto. E já foi falado, já tem inúmeros escritos a respeito do porquê que Judas traiu. E Judas tinha convicção realmente de que não estava traindo Jesus. Ele tinha convicção de que não estava traindo Jesus. Tanto que ele pergunta, depois ele pergunta, Senhor, sou eu? E o Senhor diz, tu o dizes. Ele sabia que era ele que ia trair. Mas ele não tinha convicção realmente de que ele estava traindo porque ele tinha as ideologias dele. E não, eu estou ajudando ao Senhor se manifestar como o Senhor realmente deve ser. Mas ele não tinha entendido verdadeiramente quem era Jesus. E continuando a achar, mesmo depois de Jesus
falando que, com palavras não tão retas, mas dizendo que ele realmente era o traidor, ele, achando que não está errado, permanece por perto. E assim são com todos aqueles que acham que não estão errados, permanecem por perto. Para quê? Esperando uma ocasião oportuna para executar o seu plano. E assim foi com Judas. Mesmo tendo sido alertado: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. O que comigo mete a mão no prato me trairá. Detalhe, não escutou. Agora, quem trai, é importante a gente entender isso. Quem trai constrói caminhos que levam a abismos com consequências danosas, tanto para ele próprio quanto para aqueles a quem ele trai. Eu falei agora há pouco que eu ficava muito irado, com muita raiva da pessoa que cometia uma traição. E aqui abri um parênteses, porque a gente pensa que traição são só coisas grandes. E não tem necessidade de ser coisas grandes. Tem necessidade de, por exemplo, alguns tipos de traição dentro de uma sociedade. Quantos sócios eu já vi um traindo o outro? Marido e mulher dentro de uma sociedade onde o marido passa uma rasteira e a esposa fica sem nada, ou vice-versa. Amizades, você está tendo amizade com uma pessoa e por uma situação aquela pessoa vai e te trai. Você marca um compromisso com uma pessoa esperando a ajuda dele: tem algo para poder resolver, eu não dou conta de resolver sozinho, você me ajuda? Te ajudo. E aí você não chama aquele profissional porque ele vai te ajudar. E aí aquela pessoa não vai e você fica por fazer. Tudo isso é traição. Nós traímos Jesus o tempo todo quando pecamos. A gente tem o hábito de falar muito de Judas, mas toda vez que cometemos um pecado, nós estamos traindo a Jesus. E qual é a nossa diferença para Judas? E como que nasce esse desejo de traição? Eu costumo dizer que a forma mais comum, ela vem através da inveja. Creio que esse não foi muito o motivo pelo qual Judas traiu, né? Mas no nosso meio, nos tempos de hoje, e desde sempre, ela vem muito pela inveja. A inveja é aquela que gera o desejo de possuir algo que não lhe é de direito. Por eu não estar satisfeito com o que eu tenho. Eu tenho inveja, então eu quero o que o Paulo tem. São aqueles que acham que a grama do vizinho é sempre mais verde. Eu não estou satisfeito, eu não estou contente com o que eu tenho, então o que o Paulo tem eu quero, porque a grama do Paulo é mais verde. Sintética. Em compensação, o Paulo olha para o Cleiton, o pastor Cleiton, e aí deseja o que o pastor Cleiton tem. A grama do pastor Cleiton é mais verde. O pastor Cleiton olha para mim e quer o que eu tenho, porque a minha grama é mais verde. E como Dalvânia, minha esposa, falou, a Larissa, nossa filha, falou uma frase interessante. E por que a gente sempre enxerga a grama do vizinho mais verde? Porque a grama do vizinho é sintética. Ela é sintética. Então, não tem seca, não tem falta de água, não tem geada, não tem nada que vai fazer com que essa grama perca a cor dela. O interessante é que quem deseja a grama do vizinho não tem ideia do que o vizinho está passando para manter aquela grama verde. Não tem ideia do sacrifício que ele está fazendo. Por isso esse ditado: a grama do vizinho é sempre mais verde.
Ah, olha lá, a gente só vê entrando, saindo de casa, pegando o carro, indo ali, passeando, não tem ideia do que ele está passando para manter aquela grama verde, olhando de longe superficialmente. E os nossos olhos são as janelas para a cobiça, começamos a desejar e por aí entra aquele sentido de traição. Se eu tiver uma oportunidade, dependendo de como deixa esse sentimento crescer no coração, se eu tiver uma oportunidade, eu vou trair meu sócio, eu vou trair meu cônjuge, eu vou trair, achando que eu tenho direito. Por quê? Porque eu levanto cedo, eu trabalho muito, eu sou dedicado nisso, então eu tenho direito. E a não achar que eu tenho direito, eu acabo tirando o que é de direito do outro e não meu. Outro motivo, pela falta de amor, pela falta de respeito e relacionamento. É interessante que quem ama verdadeiramente é aquele que deixa a mão aberta. Em que sentido? Que não segura e nem retém a vida de ninguém. Eu tenho um amigo, mas de repente aquele amigo também tem amigos. E eu quero monopolizar só para mim. Aí entra o ciúme e acaba fazendo com que aquela vida se torne muito desesperadora, tanto para mim quanto para ela. A gente acaba impedindo muitas vezes que a outra vida seja vivida. O cônjuge dentro do ciúme, que muitas vezes não permite, a gente vê muito por aí, maridos que não permitem que a mulher saia ou que vão a determinados, que saiam muitas vezes para poder conversar, tomar um chá com amigas, ou vice-versa. O homem chega em casa, já está cheirando a camisa, vendo se não tem um fio de cabelo, vê se não tem nada ali, um cheiro diferente. E aí entra... Porque isso, aí não, mas eu estou cuidado, eu estou amando. Tem um limite. Quando passa do limite, deixa de ser amor, deixa de se perder o respeito. Dentro desse relacionamento não tem confiança. Então a traição começa por aí também. Pela falta de intimidade. Quando dentro de qualquer relacionamento, quando não gera intimidade, na sua grande maioria, vai haver traição. Que dentro do relacionamento vai ter que ter o amor, vai ter que ter o respeito, mas tem que ter intimidade. Não pode ficar na superficialidade. Porque pecamos, porque traímos Jesus, porque não temos intimidade com Ele. Por que que o cônjuge trai o outro? Porque não tem intimidade. Porque vai olhando a grama do vizinho, que está sempre mais verde, deixa de cuidar da sua grama, deixa de cuidar da sua esposa, ou deixa de cuidar do seu marido. E aí, você está desleixado, você isso, você aquilo, outro, e acaba se embrenhando por caminhos tortuosos. Por não entender, e eu creio que esse aqui foi o maior motivo de Judas, por não entender e intervir em propósitos. Todos nós temos propósitos. O casal tem um propósito. E aí, dentro daquele propósito, em determinadas situações, temos que caminhar por determinadas trilhas que eu não gosto. Oh, Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Estava tão bom ali, estava sossegado, ali em Sobradinho,
lá naquela igreja, o Senhor me tirou de lá, me colocou para aqui, para andar com um povo que só quer saber de trabalhar, de correr atrás disso, e toma trabalho, e toma trabalho, e toma trabalho. Não, não quero isso não. E é o propósito que Deus colocou na sua vida, porque vidas estão dependendo de mim, estão dependendo de você, dentro daquele propósito que Deus colocou. E colocou alguém do teu lado, para que o seu propósito, unido ao propósito daqueles que estão ao seu lado, se completem e conseguem alcançar o objetivo que o Senhor determinou. Mas aí eu não entendo esse propósito, e aí eu quero colocar do meu jeito, como Judas fez, e aí desanda tudo. É bem verdade que até Judas teve um propósito, né? Então, se isso aqui fosse uma questão de múltiplas escolhas, eu creio que Judas, a gente marcaria todas as anteriores do caso de Judas, né? Todas as questões. Então, eu creio que Judas não gerou intimidade. Verdadeiramente, ele não gerou intimidade. Ele não gerou intimidade com Cristo. Não gerando intimidade, porque ele não se relacionou de fato e de verdade, não gerou amor, ele não conseguiu entender o propósito do Cristo. E aí, por isso, ele tentou ajudar, mas na realidade ele fez foi atrapalhar. Quem comete traição, esse tipo de traição, que tem convicção de que não está certo e que não está errado, dificilmente vai gerar frutos de arrependimento. Dificilmente. Como diz Bel, ele tem convicção, ele está sinceramente errado. Ou seja, sinceramente errado. Ele tem plena convicção de que ele está certo. Só que ele está no erro, mas ele tem a convicção de que ele está certo. Então ele está sinceramente errado. E dificilmente esses vão criar frutos de arrependimento. Foi o caso de Judas. Um outro tipo de traição é aquela que vem através de medo. Essa não é voluntária. Sim, você não planejou, você não caminhou ali, olhou, percebeu e desejou trair, não. Ela não é voluntária. É aquela que... E quem comete geralmente esse tipo de traição consegue gerar frutos de arrependimento. Foi o caso de Pedro. Pedro, ainda esta noite tu me negarás 3 vezes. E as 3 vezes que Pedro negou Jesus, ele estava borrando de medo de ir para a cruz com Jesus, de ser morto também, ser capturado e de ser morto. Então, geralmente, esse tipo de traição, você, quando percebe, você já fez o medo. E só o amor vence todo o medo, como está escrito na palavra. Temos que estar intimamente ligado a Ele, para que quando esse medo bater, a gente ter consciência, noção, para que a gente não cometa essa traição. Eu até acredito que era necessário que Pedro traísse verdadeiramente, porque Deus tinha um propósito para ele e ele não podia estar preso. E isso mostra também que Pedro não era covarde, apesar do medo e ter negado. Mas ele foi um dos poucos que estava caminhando por perto. Ele estava se arriscando a ser pego. Mas ele mentiu. Não conheço, não sei nem quem é. Ele negou. Mas ele esteve perto o tempo todo. Pedro gera frutos de arrependimento, né, como foi Pedro, mesmo que tenha demorado entender o propósito do Cristo. Pedro pode até ter demorado a entender, mas fez
a opção por um caminho, conforme está escrito em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, só pelo Espírito são gerados frutos de arrependimento. Porque é Ele quem convence o homem do pecado e do juízo. Somos nós que temos que fazer o exame? Sim, mas é o Espírito que nos convence que estamos errados. É Ele que vai tirar a sinceridade do erro da nossa vida. Nós não conseguimos enxergar como o Espírito Santo nos enxerga. E assim, já começando a entrar um pouquinho na ceia, coma desse pão e bebe deste cálice. Por quê? Porque este pão que é Jesus é quem fortalece para que a gente possa resistir às tentações. E se porventura, depois de todos os alertas que foram dados, que nós lemos, que o mestre falou que um ia trair, aquele que mete a mão com ele no bocado, se depois de tudo isso a pessoa não tiver o entendimento, aí as situações vão se aprofundando um pouco mais. As falas vão ficando mais ríspidas, vão ficando mais dificultosas, a ponto de chegar à informação de uma consequência e de uma sentença. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 11, 27 e 29. Lá diz o seguinte: de modo que qualquer que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado. Olha aí a consequência. Do corpo e do sangue do Senhor. Porque quem come e bebe, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, de forma indigna. Olha aí a sentença. Se não discernir o corpo do Senhor. Eita Deus. E o que é discernir esse corpo do Senhor? A gente vai ver daqui a pouco. Então, essa questão da traição, ela é muito complicada. E quando a gente, em traição, começa a participar da ceia, em traição, a gente começa a sofrer, a gente começa a se expor, a gente começa a entregar a nossa vida. Porque aquilo ou aquele que é o pão da vida, que está ali para nos fortalecer, não vai ter mais esse efeito. Não vai ter mais esse efeito. Por quê? Porque eu não estou discernindo o corpo e o sangue do Senhor. Esse perigo de participar da ceia como ato indigno, com intenção, ou seja, né, ainda que tenha intenção ou não de participar, eu sei que eu estou errado e mesmo sabendo que eu estou errado, eu vou lá e participo da ceia. Tem aqueles que sabem que estão errados, mesmo fazendo o exame, e por vergonha, porque se eu não participar, todo mundo vai saber que eu estou em pecado, e aí não consegue fazer uma boa leitura, não consegue entender de que se você já fez o seu exame e você se arrependeu, ainda que não tenha condições de ir ali pedir perdão, ceia. Não é assim que está escrito? Mas o que é ensinado? O que é ensinado? Não pode cear quando você está em pecado? Há uma mudança no que diz respeito ao que está escrito e gera-se um peso. E aí aquilo que poderia me servir de fortaleza, de alimento, eu vou me distanciar e vou ficar fraco.
E a tendência é ser capturado. E a tendência é ser capturado. E de qualquer forma, com intenção ou sem intenção, está cometendo um ato suicida. Quem toma a ceia do Senhor de forma indigna está cometendo um ato suicida. Olhamos para a vida de Judas. Olhamos para a vida de Judas. Fato é que todos que participam do corpo e do sangue do Senhor em pecado, ou seja, em traição, estará na mesma condição de Judas, que ao tomar da ceia deu ocasião para Satanás entrar nele e induzir a fazer o que já estava proposto no seu coração. Ele já tinha colocado no seu coração, ainda que estivesse sinceramente errado, mas ele já tinha colocado no coração. Satanás viu a oportunidade e a partir do momento que ele tomou da ceia, Satanás foi lá e fez o que tinha que fazer. João 13, 2, 27. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, terminado a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, e após o bocado, lá no 27, né, João 13, 2, e agora o 27, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Eu já estou no erro, eu já estou em pecado. E a partir do momento que eu tomo a ceia, isto é somatizado. Esse mal é somatizado. Eu estou abrindo uma brecha do tamanho de uma rua, a avenida mais larga do mundo, uma brecha do tamanho do triplo da avenida mais larga do mundo, e aí ele se anda e faz o que bem quer fazer. Assim como Paulo, que deixa claro que ao comer do pão e beber do cálice, o homem entra em condenação, João, em sua primeira carta, 5,16, também afirma que há pecado que gera morte. Há pecado que gera morte. Vai ler? Lê aí bem alto. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Espera aí, você está lendo qual? 1 João 5,16. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecado que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Então, há pecado que leva à morte. Se a gente perceber, Judas estava em pecado, mas até então, eu não vou dizer que ele não estava morto. Espiritualmente, quando a gente está em pecado, a gente está no estado mortificado. Há esperança? Há esperança, só pedir perdão. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Agora, o que acontece? A partir do momento que Judas tomou da ceia, ele deu a oportunidade da sentença do diabo ir lá e executar a morte dele. Ao cometer pecados, vamos dizer assim, característico à nossa condição caída, o homem necessariamente não estabelece essas brechas que Judas estabeleceu para que Satanás possa entrar e ter domínio absoluto. Porém, ao cometer
o pecado de participar do corpo e do sangue do Senhor de forma indigna, Satanás entra no homem e o coloca no corredor da morte, esperando oportunidade para lhe tragar a vida. Então, a partir do momento que a gente comete esses pecados, vamos dizer assim, normais, que é cotidiano do homem, eu vou dar fazer aqui uma metáfora com um jogo de futebol. Tem um zagueiro e o time está sendo pressionado e o time adversário o tempo todo no ataque. Então, para evitar que o time chegue ao gol, ele começa a fazer falta. Faltas leves, faltas pequenas. Só que faz uma, faz duas, faz três, e aí vai fazendo. Vamos colocar essas faltas, vamos dar o nome de pecado. Só que o que acontece? Esses pecados vão sendo acumulados. Chega um determinado momento que ele comete mais uma falta. Leve. O juiz vai lá e dá um cartão amarelo. Ei, mas essa falta não justifica um cartão amarelo. A falta que foi feita, não. Mas o acúmulo das faltas justifica essa advertência. Opa! Então, ainda que sejam pequenos, eles vão, multidões, esses pecados vão se tornando uma multidão que vai gerando a morte devagarinho. E os alertas vão chegando. Ei, alguém aqui está me traindo. Ei, alguém vai me trair. Ei, em determinado momento, ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Vai gerando essa multidão de pecados. E aí ele ficou lá no corredor da morte. Recebeu o cartão amarelo, está lá no corredor da morte. Faz mais uma falta. Tomou a ceia do Senhor. Estava no corredor da morte. Satanás vai lá e executa a sentença. Traga-lhe a vida. E aí, a gente, só por isso, é pouco, mas só por isso, o acúmulo vai fazendo isso. O nosso relacionamento não é assim. A gente não tem paciência com filhos, não tem paciência com idosos, com os nossos pais mais velhos, a gente não tem paciência com as pessoas no geral, e aí em determinado momento aquelas pessoas se estressam, os filhos crescem, saem de casa, e aí, por quê? Ou vão acontecendo coisas sucessivas, devagarinho, um dia ou outro, aí a pessoa explode, mas eu só falei isso, mas foram, no passar do tempo, foram acumulando cartão amarelo, e aí de repente o cartão vermelho. Portanto, não tomem o corpo e o sangue do Senhor por comum. Ao participar deles, da ceia, estamos praticando do que há de mais santo, que é o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como é impossível para o Santo estar junto de quem não está de acordo com seus preceitos, a saber, o profano e o pecado, que desrespeita, ofende, desacata sua santidade, motivo pelo qual até de seu santo Filho, Jesus, o santo Pai se afastou. Aleluia! Se o próprio Pai se afastou do Filho, que se fez pecado por nós, imagina o Cristo vivo dentro de nós, que estamos recheados de pecado. Há como ele fazer essa parceria? Não há. Não há como Cristo ficar ali. Esse ato indigno gera morte. E tudo isso porque o Pai se afastou de Jesus, o Santo, porque estava sobre nós, sobre ele, todos os nossos pecados. O fato de estar
no mesmo ambiente que Jesus, como Judas estava, necessariamente não indica relacionamento de intimidade. Aleluia! Não basta andar com Jesus como ele andou. É necessário estabelecer intimidade, Meu Deus! reconhecer e entender o propósito durante a caminhada. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus e não foram capazes de entender o seu propósito. Só entenderá aquele que verdadeiramente perceber a importância de gerar relacionamento de intimidade com o Santo, Santo, Santo Senhor Jesus, por meio do Santo, Santo, Santo Espírito de Deus. Fora desse não há como permanecer. Estamos no corredor da morte, esperando para que Satanás trague a vida. Meu Deus. Amém? Amém. Não é fácil. Não é fácil. Essa palavra ficou banal. Traição virou banal. Ficou comum. Qualquer coisa. No trabalho, alguém passa a perna, alguém quer o lugar do outro, virou banal. Pecado, isso não faz mal, isso não tem problema. Mas nós vamos acumulando, até que Satanás vem e ali, isso aqui é tudo que tem contra ele. Isso aqui é tudo que tem contra o Edson. Agora eu tenho direito sobre a vida dele. Meu Deus. E vai lá. Oh, meu Deus. E comete a sentença. Mas isso que fique claro, não acontece como foi lido, sem que antes seja avisado, e não só 1 ou 2 vezes, mas o que nós lemos aqui, pelo menos umas 3 vezes, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, só aqui no texto de Mateus 26, sem contar o 1 Coríntios, sem contar João, e por aí vai. Então a Bíblia está repleta de oportunidades para que a gente saia desse lamaçal de pecado e trilhe no caminho de vida. Aleluia. Que é Jesus. Amém? Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais. Amém? Amém. Senhor, te louvamos, te glorificamos, te damos graças mais uma vez, Pai amado. Sim. Que o teu santo, santo, santo Espírito, Pai amado, venha sobre nós verdadeiramente, possa entrar em nossas mentes e fazer, Pai amado, com que a gente entenda que o caminho que na maioria das vezes nós estamos trilhando nem sempre está de acordo com o teu propósito. E ainda, Pai amado, que muitas vezes a gente não entendendo que estamos em pecado, porque não estamos matando, não estamos roubando, não estamos difamando, não estamos fazendo mal nenhum a alguém, pelo simples fato de não estarmos dentro do seu propósito e já estamos em pecado, Pai amado. Jesus. Então que o teu Santo Espírito Santo possa, Pai amado, vir sobre nós, entrar, Pai amado, em nossa mente, nos lembrar, Pai amado, nos fazer entender qual verdadeiramente é o propósito, o caminho que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Qual é o meu propósito, Pai amado? Qual é o propósito de cada um que está ouvindo, Pai amado, essa palavra, que está pegando a sua Bíblia, lendo, que tem os seus projetos, Pai amado, que muitas vezes não são os teus projetos. Que o teu Espírito Santo possa, Pai amado, vir sobre nosso coração e fazer com que a dureza deles, desse coração de permanecer, Pai amado, sempre querendo fazer a nossa vontade, de crescer, Pai amado, de crescer fisicamente, de crescer, Pai amado, financeiramente, de crescer profissionalmente, Pai amado, e muitas vezes, claro,
Isso é ótimo, é perfeito, e muitas vezes tudo isso está alinhado, Pai amado, com o que o Senhor tem para nós. Mas precisamos ter o cuidado. Que o Teu Espírito Santo, Pai amado, nos alerte a partir do momento em que a gente começar, Pai amado, a descarrilhar do trilho, a entender, Pai amado, segundo a nossa vontade, segundo o nosso entendimento, mas que todo esse entendimento possa estar sempre vinculado, atrelado, Pai amado, com o Teu Espírito Santo. Sim. Que possamos todos os dias, Pai amado, de manhã até a noite, estarmos, Pai amado, fazendo esse exame para saber se o que está sendo feito em nossa vida por nós mesmos, Pai amado, está em acordo com o Senhor. E a partir daí, Pai amado, eu tomar as decisões que eu tenho que tomar. Decisões corretas, decisões acertadas, segundo a Tua vontade. Venha sobre nós, Pai amado, tome o domínio, tome o comando de cada vida, da minha vida, de cada vida aqui presente, de cada vida, Pai amado, que está ouvindo essa palavra e todas as outras palavras que chegarem aos seus ouvidos. Palavras, Pai amado, que possam gerar transformação genuína, Pai amado, verdadeira, com os pés firmes, Pai amado, no caminho certo, no caminho estreito. E ainda, Pai amado, que esses caminhos possam fazer com que os nossos pés se machuquem, Pai amado, muitas vezes fiquem feridos ou venham a torcer. Ainda assim, Pai amado, é necessário que a gente permaneça. Que as dificuldades não nos afaste do Senhor. Que a cada dia a gente possa mais e mais gerar intimidade para que o Senhor venha e reine sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.